A igualdade desafia a reflexão, dando origem a questões que não são muito fáceis de responder. É ela uma relação? Uma relação entre objetos ou entre nomes ou sinais de objetos? Em minha Begriff Shift, assumi a última alternativa. As razões que parecem apoiar essa concepção são as seguintes. A igual a A e A igual a B são evidentemente sentenças de valor cognitivo diferentes. A igual a A sustenta-se a priori e, segundo Kant, deve ser denominada de analítica, enquanto que as sentenças de forma A igual a B contêm, frequentemente, extensões muito valiosas de nosso conhecimento, e nem sempre podem ser estabelecidas a priori. A descoberta de que o sol nascente não é novo a cada manhã, mas é sempre o mesmo, foi uma das descobertas astronômicas mais ricas em consequências. Mesmo, atualmente, o reconhecimento de um pequeno planeta ou de um cometa nem sempre é evidente por si. Assim, se quiséssemos considerar a igualdade como uma relação entre aquilo a que os nomes A e B se referem, pareceria que A igual a B não poderia diferir de A igual a A, desde que A igual a B seja verdadeira. Deste modo, expressaríamos a relação de uma coisa consigo mesma, relação que toda coisa tem consigo mesma, mas que nunca se dá entre duas coisas distintas. Por outro lado, parece que por A igual a B, quer-se dizer que os sinais ou os nomes A e B referem-se à mesma coisa, e neste caso, a discussão versaria sobre estes sinais. Uma relação entre eles seria aferida, mas essa relação se manteria entre os nomes ou sinais apenas na medida em que denominassem ou designassem alguma coisa. Ela seria mediada pela conexão de cada um dos dois sinais com a mesma coisa designada. Esta conexão, porém, é arbitrária. Ninguém pode ser impedido de empregar qualquer evento ou objeto arbitrariamente produzidos com um sinal para qualquer coisa. Com isso, a sentença A igual a B não mais se referiria a uma coisa, mas apenas a maneira pela qual a designamos. Não expressaríamos por seu intermédio propriamente nenhum conhecimento. Mas é justamente isso o que queremos em muitos casos. Se o sinal A apenas enquanto objeto, aqui por sua configuração, não enquanto sinal, isto é, não pela maneira como designa alguma coisa. Então, o valor cognitivo de A igual a A tornar-se essencialmente igual ao de A igual a B, desde que A igual a B seja verdadeira. Uma diferença só poderá aparecer se a diferença entre os sinais corresponde a uma diferença no modo de apresentação daquilo que é designado, seja A, B, C, as linhas que ligam os vértices de um triângulo com os pontos médios dos lados opostos. O ponto de interseção de A e B é, pois, o mesmo que o ponto de intersecção de B e C. Temos, assim, diferentes designações para o mesmo ponto. E estes nomes, ponto de intersecção de A e B e ponto de intersecção de B e C, indicam simultaneamente o modo de apresentação e, em consequência, a sentença contém um conhecimento real. É, pois, plausível pensar que exista unido a um sinal nome, combinação de palavra, letra, além daquilo por ele designado, que pode ser chamado de sua referência. Assim, o que eu gostaria de chamar de o sentido do sinal, onde está contido o modo de apresentação do objeto. Consequentemente, segundo o nosso exemplo, a referência da expressão o ponto de intersecção de A e B e o ponto de interseção de B e C seria a mesma, mas não os seus sentidos. A referência de estrela da tarde e estrela da manhã seria a mesma, mas não o sentido. Neste contexto, fica claro que, por sinal e por nome, entendi qualquer designação que represente um nome próprio,
cuja referência seja um objeto determinado. Essa palavra tomada na acepção mais ampla, mas não um conceito ou uma relação, que serão discutidos em outro artigo. A designação de um objeto singular pode também consistir em várias palavras ou outros sinais. Para sermos breves, chamaremos cada um dessas designações de nome próprio. O sentido de um nome próprio é entendido por todos que estejam suficientemente familiarizados com a linguagem ou com a totalidade da designação a que ele pertence. Isso, porém, elucida a referência a caso ele tenha uma, mas de uma maneira sempre parcial. Para um conhecimento total da referência, exigir-se-ia que fôssemos capazes de dizer imediatamente se um dado sentido pertence ou não a essa referência. Isso, porém, nunca conseguiremos. A conexão regular entre o sinal, seu sentido e sua referência é de tal modo que o sinal corresponde a um sentido determinado e ao sentido, por sua vez, corresponde a uma referência determinada, enquanto que uma referência a um objeto não deve pertencer apenas a um único sinal. O mesmo sentido tem expressões diferentes em diferentes linguagens, ou até na mesma linguagem. É verdade que as exceções a essa regra ocorrem. Certamente deveriam corresponder a cada expressão que pertença a uma totalidade perfeita de sinais um sentido determinado, mas, frequentemente, as linguagens naturais não satisfazem a essa exigência e deve-se ficar satisfeito se a mesma palavra tiver sempre o mesmo sentido no mesmo contexto. Talvez possa ser assegurado que uma expressão gramatical bem construída e que desempenhe o papel de um nome próprio sempre tem um sentido, mas com isso não se quer dizer que o sentido corresponda sempre a uma referência. A palavra, o corpo celeste mais distante da Terra, tem um sentido, mas é muito duvidoso que também tenha uma referência. A expressão, a série que converge menos rapidamente, tem um sentido, mas provadamente não tem referência, já que para cada série convergente dada, uma outra série que converge menos rapidamente pode sempre ser encontrada. Portanto, entende-se um sentido nunca assegura sua referência. Se as palavras são usadas de modo corrente, o que se pretende falar é de sua referência. Também pode acontecer, entretanto, que se deseje falar sobre as próprias palavras ou sobre o seu sentido. O primeiro caso se dá, por exemplo, quando as palavras de outrem são citadas em discurso direto. As palavras de que cita referem-se imediatamente às palavras de quem é citado, e somente essas últimas têm sua referência usual. Temos, assim, sinais de sinais. Nesse caso, ao se escrever, encerra-se as palavras entre aspas. Neste caso, ao se escrever, encerra as palavras entre aspas. Em consequência, uma palavra que se encontre entre aspas não pode ser tomada como tendo sua referência usual. Quando se quer falar do sentido de uma expressão A, pode-se fazer simplesmente através da locução, o sentido da expressão A. No discurso indireto, fala-se, digamos, do sentido das palavras de outrem. Fica, pois, claro que também neste discurso as palavras não têm suas referências costumeiras, mas referem-se ao que habitualmente é seu sentido. De modo mais sucinto, diremos que no discurso indireto as palavras são usadas indiretamente, ou têm sua referência indireta. Em consequência, distinguimos a referência costumeira de uma palavra de sua referência indireta, e o seu sentido costumeiro de seu sentido indireto. A referência indireta de uma palavra é, pois, seu sentido costumeiro. Tais exceções devem sempre ser lembradas, se deseja compreender corretamente, para cada caso particular, o modo de conexão entre sinais, sentido e referência. A referência e o sentido de um sinal devem ser distinguidos da representação
associada a este sinal. Se a referência de um sinal é um objeto sensorial perceptível, minha representação é uma imagem interna, imersa das lembranças de impressão sensíveis passadas e das atividades internas e externas que realizei. Essa imagem interna está frequentemente saturada de emoções. A claridade de suas diversas partes varia e oscila. Até no mesmo homem, nem sempre a mesma representação está associada ao mesmo sentido. A representação é subjetiva. A representação de um homem não é a mesma de outro. Disto resulta uma variedade de diferenças nas representações associadas ao mesmo sentido. Um pintor, um cavaleiro e um zoólogo provavelmente associarão representações muito diferentes ao nome bucéfalos. A representação, por tal razão, difere essencialmente do sentido de um sinal, o qual pode ser apropriadamente comum de muitos, e, portanto, não é uma parte ou modo da mente individual, pois dificilmente se poderá negar que a humanidade possui um tesouro comum de pensamento, que é transmitido de uma geração para outra. Se, por um lado, não existe nenhuma objeção em se falar do sentido sem maiores esclarecimentos no que tange à representação, deve-se, para ser preciso, vinculá-la a quem e a que época pertence. Poder-se-ia, talvez, objetar, assim como a uma mesma palavra, alguém pode associar essa ou aquela representação. Igualmente, alguém pode associar-lhe este ou aquele sentido, mas a diferença aqui reside no modo de associação. Isso não impede que vários indivíduos aprendam o mesmo sentido, mas eles não podem ter a mesma representação. Si duo idem faciam, non est idem. Quando dois homens representam a mesma coisa, ainda assim, cada um tem sua própria representação. De fato, às vezes é possível estabelecer diferenças entre as representações ou mesmo as sensações dos homens diferentes, mas uma comparação precisa não é possível, porque não podemos ter ambos as representações juntas na mesma consciência. A referência de um nome próprio é o próprio objeto que, por seu intermédio, designamos. A representação que ele temos é inteiramente subjetiva. Entre uma e outra está o sentido que, na verdade, não é tão subjetivo quanto a representação, mas que também não é o próprio objeto. A comparação seguinte poderá, talvez, esclarecer essas relações. Alguém observa a Lua através de um telescópio. Comparo a própria Lua à referência. Ela é o objeto da observação, proporcionado pela imagem real projetada pela lente no interior do telescópio e pela imagem retiniana do observador. A primeira comparo-a ao sentido, a segunda à representação ou intuição. A imagem no telescópio é, na verdade, unilateral. Ela depende do ponto de vista da observação. Não obstante, ela é objetiva, na medida em que pode servir a vários observadores. Ela poderia ser disposta de tal forma que vários observadores poderiam utilizá-la simultaneamente, mas cada um veria sua própria imagem retiniana. Devido à diversidade da configuração dos olhos, mesmo a congruência geométrica entre essas imagens dificilmente poderia ser obtida e uma coincidência real seria impossível. Essa comparação poderia talvez ser desenvolvida ainda mais, admitindo-se que a imagem retiniana de A pudesse tornar-se visível para B, ou ainda que A pudesse ver sua própria imagem retiniana no espelho. Dessa forma, poderíamos talvez mostrar como uma representação pode, ela mesma, ser tomada por objeto, mas, não obstante, ela não é, para o observador, o que ela é diretamente para seu sujeito. Mas prosseguir neste caminho nos levaria longe demais. Podemos agora admitir 3 planos da diferença entre palavras, expressões e sentenças completas.
A diferença envolve ou as representações ou o sentido, mas não a referência, ou, finalmente, talvez a referência. Enquanto ao primeiro plano, deve-se notar que, devido à associação incerta das representações com as palavras, pode haver, para alguém, uma diferença que para outro não se dê. A diferença entre uma tradução e o texto original não deveria ultrapassar esse primeiro plano. Pertencem ainda a esses possíveis diferenças os coloridos e os sombreados a que a arte poética e a eloquência procuram dar sentido. Tais coloridos e sombreados não são objetivos, mas devem ser evocados pelo próprio ouvinte ou leitor, conforme as sugestões do poeta ou do orador. Se não houvesse alguma afinidade entre as representações humanas, a arte seria certamente impossível, mas nunca se pode averiguar exatamente até onde nossa representação corresponde às intenções do poeta. A seguir, não mais falaremos acerca das representações e intuições. Elas foram mencionadas aqui apenas para evitar que a representação evocada no ouvinte por uma palavra seja confundida com seu sentido ou com sua referência. A fim de tornar possível expressões curtas e exatas, estabeleçamos as seguintes formulações. Um nome próprio, palavra, sinal, combinação de sinal e expressão, exprime seu sentido e designa ou refere-se à sua referência. Por meio de um sinal, exprimimos seu sentido e designamos sua referência. Idealistas ou céticos terão, talvez, objetado a longo tempo. Você fala, sem maiores delongas, da Lua como um objeto, mas como sabe que o nome a Lua tem, de fato, alguma referência? Como sabe que alguma coisa, a que quer que seja, o que quer que seja, tem uma referência? Respondo que não é nossa intenção falar da nossa representação de Lua. Nem nos contentamos apenas com o sentido quando dizemos a Lua. Pelo contrário, pressupomos uma referência. Seria positivamente entender mal o sentido da sentença, a Lua é menor do que a Terra. Admitir-se que é a representação de Lua o que está em questão. Se isso é o que queria o locutor, ele deveria usar a locução, minha representação de Lua. Naturalmente, podemos estar enganados quanto à pressuposição de uma referência, e tais enganos têm de fato ocorrido. Mas a pergunta de se sempre nos enganamos quanto a isso pode ficar aqui sem resposta. Basta, por ora, indicar nossa intenção ao falar ou ao pensar, para justificar que falemos da referência de um sinal, mesmo que tenhamos de acrescentar a ressalva caso tal referência exista. Agora passemos a investigar qual seja o sentido e a referência de uma sentença assertiva completa. Tal sentença contém um pensamento. Deve agora este pensamento ser considerado como seu sentido ou como sua referência. Vamos admitir que, portanto, por enquanto, que a sentença possui uma referência. Se substituirmos uma palavra de sentença por outra que tenha a mesma referência, mas sentido diferente, isso não poderá ter nenhuma influência sobre a referência da sentença. No entanto, vemos em tal caso que o pensamento muda. Assim, por exemplo, o pensamento da sentença. A estrela da manhã é um corpo iluminado pelo sol. É diferente da sentença. A estrela da tarde é um corpo iluminado pelo sol. Alguém que não soubesse que a estrela da tarde é a estrela da manhã, poderia sustentar um pensamento como verdadeiro e o outro como falso. O pensamento, portanto, não pode ser a referência da sentença. Pelo contrário, deve ser considerado como seu sentido. E o que dizer agora a respeito da referência? Podemos mesmo formular essa pergunta? É possível que uma sentença como um todo tenha tão somente um sentido, mas nenhuma referência? De qualquer forma, poder-se-ia esperar que tais sentenças existam.
Do mesmo modo que há partes de sentenças que possuem sentido, mas não têm referência. E sentenças que contêm nomes próprios sem referência serão desta espécie. A sentença Ulisses, profundamente adormecido, foi desembarcado em Ítaca, tem obviamente seu sentido. Um sentido. Mas assim, como é duvidoso que o nome Ulisses, que aí ocorre, tenha uma referência, é também duvidoso que a sentença inteira tenha uma. Entretanto, é certo que se alguém tomasse seriamente a sentença como verdadeira ou falsa, também atribuiria ao nome Ulisses uma referência, e não somente um sentido, pois é da referência deste nome que o predicado é afirmado ou negado. Todo aquele que não admite que o nome tenha uma referência não lhe pode atribuir nem negar um predicado. Mas, neste caso, a consideração acerca da referência do nome se torna supérflua. Poder-se-ia contentar-se com um sentido, se não se quiser ir além do pensamento. Se tudo quanto importa fosse apenas o sentido da sentença, isto é, o pensamento, então seria desnecessário preocupar-se com a referência de uma parte da sentença, pois, para o sentido da sentença, somente importa o sentido dessa parte, e não sua referência. O pensamento permanece o mesmo, se o nome Ulisses tem referência ou não. O fato de que nos preocupemos com a referência de uma parte da sentença indica que geralmente admitimos e postulamos uma referência para a própria sentença. O pensamento perde valor para nós tão logo reconhecemos que a referência de uma de suas partes está faltando. Estamos, assim, justificados por não ficarmos satisfeitos com o sentido de uma sentença, sendo assim, levados a perguntar também por sua referência. Mas por que queremos que cada nome próprio tenha não apenas um sentido, mas também uma referência? Porque o pensamento não nos é suficiente? Porque estamos preocupados com seu valor de verdade, o que nem sempre é o caso. Ao ouvir um poema épico, por exemplo, além da euforia da linguagem, estamos interessados apenas no sentido das sentenças e nas representações e sentimentos que esse sentido evoca. A questão da verdade nos faria abandonar o encanto estético por uma atitude de investigação científica. Logo, é totalmente irrelevante para nós se o nome Ulisses, por exemplo, tem referência contanto que aceitamos o poema como uma obra de arte. É, pois, a busca da verdade, onde quer que seja, o que nos dirige do sentido para a referência. Vimos que a referência de uma sentença pode sempre ser procurada onde a referência de seus componentes esteja desenvolvida, e isso é somente o caso somente quando estamos investigando seu valor de verdade. Somos assim levados a reconhecer o valor de verdade de uma sentença como sendo sua referência. Entendo por valor de verdade de uma sentença a circunstância de ela ser verdadeira ou falsa. Não há outros valores de verdade. Por brevidade, chama um de o verdadeiro e outro de o falso. Toda sentença assertiva, em face à referência de suas palavras, deve ser, por conseguinte, considerada como um nome próprio, e sua referência, se tiver uma, é ou o verdadeiro ou o falso. Esses dois objetos são reconhecidos pelos nomes, pelo menos tacitamente, como todo aquele que julgue, que considere algo como verdadeiro, ou seja, até por um cético. Designar os valores de verdade como objetos pode parecer um devaneio arbitrário ou talvez um mero jogo de palavras sem consequências profundas. O que eu denomino de objeto só pode ser mais precisamente discutido quando vinculado ao conceito e à relação. Reservarei isso para outro artigo, mas algo deve ficar aqui esclarecido, que em todo juízo, mesmo o mais evidente, o passo do plano dos pensamentos para o plano das referências do objetivo já foi dado. Alguém poderia ser levado a conhecer a relação do pensamento como verdadeiro, não como o do sentido, como
com a referência, mas como o do sujeito como predicado. Pode-se realmente dizer, o pensamento de que 5 é um número primo é verdadeiro. Porém, um exame mais acurado mostra que esta sentença nada acrescenta ao que foi dito na simples sentença 5 é um número primo. A asserção da verdade reside em ambos os casos, na forma da sentença assertiva, e quando esta não tem sua força usual, digamos, a boca de um ator no palco, a sentença, o pensamento de que 5 é um número primo é verdadeiro, contém apenas um pensamento, e a saber, o mesmo pensamento da simples sentença 5 é um número primo. Disto se segue que a relação do pensamento com o verdadeiro não deve ser comparada com a relação entre o sujeito e o predicado. Sujeito e predicado, entendidos no sentido lógico, são, pois, as partes do pensamento. Eles estão no mesmo nível no que tange ao conhecimento. Combinando-se sujeito e predicado, elabora-se um pensamento. Porém, nunca se passa de um sentido para sua referência, de um pensamento para seu valor de verdade. Move-se no mesmo nível, mas nunca se alcança de um nível para o outro. Um valor de verdade não pode ser uma parte de um pensamento, tal como não pode ser o sol, posto que ele não é um sentido, mas um objeto. Se nossa suposição é correta de que a referência de uma sentença é seu valor de verdade, então este tem de permanecer inalterado. Quando uma parte de sentença for substituída por uma expressão que tem a mesma referência, mas sentido diverso, isso é, de fato, o caso. Leibniz o explica. Leibniz assim o explica. Edem sunt que sibi mutuo subtiti possum salva veritate. Que mais, senão o valor de verdade, poderia ser encontrado que pertence de modo muito geral a toda sentença onde as referências e seus componentes são levados em conta e que permaneça inalterado pelas substituições do tipo mencionado? Se o valor de verdade de uma sentença é sua referência, então, por um lado, toda sentença verdadeira tem a mesma referência, e, por outro lado, o mesmo ocorre com todas as sentenças falsas. Vemos, a partir disso, que na referência da sentença tudo o que é específico é desprezado. Nunca devemos, pois, nos ater apenas à referência de uma sentença. Porém, o pensamento isoladamente não nos dá nenhum conhecimento, mas somente o pensamento junto com sua referência. Isso é seu valor de verdade. Os juízos podem ser encarados como uma trajetória de um pensamento para seu valor de verdade. Naturalmente, isso não pode ser tomado como uma definição. O juízo é algo totalmente peculiar e incomparável. Poder-se dizer também que os juízos são distinções de partes dentro dos valores de verdade. Tal distinção se realiza por uma volta ao pensamento. A cada sentido que pertence a um valor de verdade, deveria corresponder uma maneira particular de análise, tendo, porém, empregado aqui a palavra parte, de um modo especial. De fato, transferir a relação entre todo e parte de uma sentença para sua referência, ao denominar a referência de uma palavra de parte da referência da sentença, quando a própria palavra é parte dessa sentença. Certamente, essa maneira de falar é discutível, porque, no que diz respeito à referência, o todo e uma parte não determinam a outra parte, e porque a palavra parte é empregada com outro sentido quando se aplica aos corpos. Uma expressão especial precisaria ser uma expressão especial precisaria ser inventada.